A paz do Senhor, meus irmãos. Nessa noite nós estamos de veras alegres por estarmos diante da palavra do Senhor, e hoje nós iremos abordar um tema muito interessante para a Igreja do Senhor. São 4 marcas indispensáveis à Igreja do Senhor. Tá? Mas antes disso, nós iremos entoar um hino de louvor ao Senhor e logo após nós estaremos introduzindo a mensagem da palavra de Deus, tá? Você que pode nos acompanhar, é o hino 193 da nossa harpa cristã, muito fácil, tá? E você pode nos acompanhar. Então vamos lá então, 193. Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Serás em breve as dores vindas, o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores vindas, o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, meus irmãos, acabamos de louvar ao Senhor e agora nós iremos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o verso 18. Estaremos lendo esse texto sagrado para a nossa meditação nesta noite. O texto sagrado vai dizer bem assim, escute esta palavra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito Deus, rendemos graça ao teu nome, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ouvir. E agora nós iremos, segundo a direção do teu Espírito, ministrá-la, e nós te pedimos a tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu já falei no início, nós iremos falar hoje sobre 4 marcas indispensáveis à Igreja do Senhor.
Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido de todos os membros da igreja e como também de todos os ministros que ministram a palavra do Senhor. Esse texto, eu costumo dizer que esta passagem é a passagem que retrata o lançamento da pedra fundamental da igreja, onde Jesus ele reúne os seus discípulos e nesta reunião ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E a pergunta dele aos seus discípulos foi exatamente aqui está no verso 13 e 14. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eu creio que houve assim aquele movimento entre Pedro e os demais discípulos que naquela ocasião estavam seguindo ao Senhor e começaram as suas respostas. Uns diziam João Batista, outros diziam Elias e outros diziam, quem sabe, um dos profetas. Mas o apóstolo Pedro, como é mais conhecido, era aquele discípulo assim mais ousado, aquele discípulo que estava sempre preparado para responder aquilo que o Senhor perguntava. E Pedro, interessante é que numa revelação totalmente espiritual, e foi comprovada por Jesus. Jesus provou esta verdade. Ele diz para Pedro, sim, aí Pedro vai e responde, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus se volta para Pedro, no verso 17, e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Então Pedro, naquela ocasião, ele faz uma revelação totalmente espiritual, uma revelação que eu costumo dizer no sentido vertical. Ele recebe pelo Espírito de Deus uma revelação e responde dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, aí é onde entra o que eu costumo dizer, o lançamento da pedra fundamental da igreja. No verso 18, quando Jesus diz, bem, Pedro, muito bem, sobre a tua afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É lógico que a gente pode pensar assim, bom, então a igreja ela está protegida de todos os lados. Sim, muito bem, a igreja está protegida sim, lógico, tá. Até mesmo porque no Salmo de número 34 e o verso 7, o salmista vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Porém, este não prevalecerão contra a igreja. Eu já falei em outras ocasiões, não quer dizer que não virá tribulação ou perseguição à igreja do Senhor. Até mesmo porque no Salmo também 34 e o verso 19, o salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Então, ele faz esta afirmação
garantindo que o inimigo não ia prevalecer, ou seja, o inimigo não teria vitória nenhuma sobre a igreja do Senhor. Até que, se nós passarmos uma revista nas epístolas de Paulo, nós vamos ver que o inimigo ele tentou parar a marcha da igreja, né, como matando os cristãos, colocando os cristãos no meio dos leões para serem devorados, mas isso não parou a marcha da igreja. A prova disto é que nós estamos vivenciando isso, mesmo dentro de muitas lutas e batalhas e perseguições, a igreja do Senhor ela tem avançado. Muito bem. Então, o Senhor coloca agora essas 4 marcas na igreja do Senhor, na sua igreja. Ele coloca essas marcas. Antes eu quero voltar um pouquinho atrás e falar da tríplice missão da igreja. A igreja ela tem uma tríplice missão, e essa missão é evangelização, comunhão e adoração. É esta a tríplice missão da igreja. A igreja ela tem que ter esse desenvolvimento nessas 3 áreas. Tá? Então, como marca da igreja, a primeira marca que nós vamos ver aqui é a marca da evangelização. A marca da evangelização. Por quê? Por que o Senhor introduziu esta marca para a igreja? Por que ele colocou essa marca na igreja? Porque sem evangelização não há crescimento da igreja. Se ninguém evangelizar, a igreja não vai crescer. A igreja só cresce porque alguém evangeliza. Tá? Então eu fiz uma pergunta aqui. Para que explorar esta marca? Para que explorar esta marca por nome evangelização? Primeiro, para a multiplicação no número dos salvos. Atos 2,47 vai dizer que louvando a Deus e caindo na graça de todo o mundo, todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos. Então a evangelização ela tem esta missão de multiplicar o número dos salvos. Eu não canso de falar. A gente, aquilo que é bom a gente tem que falar. Já falei em mensagens anteriores e vou repetir hoje de novo. No nosso país começaram esse movimento pentecostal com 2 missionários, que foram Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, que foram 2 suecos que vieram para o Brasil, trazendo a mensagem pentecostal, e de forma que, através da evangelização, o evangelho cresceu no nosso país. Tá? Então, para que explorarmos esta marca? É para a multiplicação dos salvos, o texto que nós já lemos. Segundo, para cumprir a ordem de Jesus Cristo. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele entregou aos seus discípulos essa missão, que todos nós conhecemos esse texto. Até as crianças na escola dominical conhecem esse texto. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o verso 17 vai dizer: e estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tá? Então, esta
a missão da igreja, tá? Terceiro, porque a igreja primitiva, ela nos deu um exemplo disso. Atos 2 e 42 vai provar que a igreja mãe, que eu costumo dizer, ela nos deu um exemplo disso. Por isso que nós temos que evangelizar. O texto sagrado vai dizer que em toda alma havia temor. Tá? Em toda alma havia temor. Na medida que as almas iam aceitando Jesus como Salvador, era criado, gerado dentro deles, através da evangelização, esse temor ao Senhor. Muito bem. E nós vemos também, em quarto lugar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19. Jesus Cristo, ele fala que ele foi enviado para evangelizar os pobres, tá? Todas as classes de pessoas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muito bem, então aí está a primeira marca, que é a marca da evangelização. A segunda marca que nós podemos estudar nesta noite é a marca da comunhão. A marca da comunhão. Essa marca aqui é uma marca que é indispensável à igreja do Senhor em si. Tá? Independente da posição ministerial, essa marca ela tem que prevalecer. Eu vejo aqui em Atos capítulo 1 e o versículo de número 14, diz assim, ó: e todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, esta comunhão, ela produz a unanimidade na igreja. É isso que nós precisamos. A igreja do Senhor, ela precisa de ter unanimidade, tá? Aí eu fiz outra pergunta aqui também. Por que colocarmos esta marca em ação? Primeiro, porque fomos chamados para esta comunhão. Nós fomos chamados para esta comunhão. E a Bíblia Sagrada diz que esta comunhão é com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 9. Segundo, porque tendo comunhão, os nossos pecados, eles são perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando se tem comunhão, há perdão de pecado, há remissão de pecados. Terceiro, porque a igreja primitiva, ela nos deixou este exemplo de comunhão. Atos 2:42 diz que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? Então a igreja primitiva, ela nos deixou esse exemplo. E é um exemplo que nós precisamos de seguir. Tá bem? E nós vemos também, em quarto lugar, porque esta comunhão ela deve ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós vamos ver essa verdade em 1 João 1:3, que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se nós não tivermos esta comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não temos, a igreja não tem sentido.
Né? E interessante que, antes de ser assunto aos céus, no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor ele faz uma oração pela sua igreja, ou por aqueles que ainda iam se salvar. Ele diz: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá? Então, queridos, a terceira marca que o Senhor colocou na sua igreja foi exatamente a marca do poder. A marca do poder. Eu me lembro que quando Jesus estava preparando os seus discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele estava separando os discípulos para esta missão, ele disse: eu vos dou poder para vocês pisarem serpente e escorpiões. E no meu nome, no meu nome, vocês vão fazer muitas maravilhas. Ou melhor, vocês farão maiores, porque eu vou para o Pai. Então ele prometeu este poder. Eu me lembro que Lucas 24:49, o Senhor diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Muito bem. Aí eu prossigo fazendo as perguntas. Por que precisamos deste poder? Por que precisamos deste poder? Vamos lá. A primeira resposta: para ir até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então, querido, o servo do Senhor, individualmente falando, e no total como igreja, a igreja precisa do poder, tá? O poder, ele nos proporciona, assim, nos encoraja, né, para falar a palavra do Senhor. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que, através do poder do Espírito Santo, eles foram abençoados para a glória do nome do Senhor. Segundo, para ser suas testemunhas. Para ser testemunha do Senhor, tem que ter ousadia, tem que ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Quando ele diz que esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, tá? Quando a gente diz crer no nome do Senhor, nós estamos envolvendo a Trindade. Nós estamos envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a bênção ela seja completa. Então, com a autoridade, com o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos vencermos, tá? Através do poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, para que se cumpra, né? Para que se cumpra as bênçãos de Deus na nossa vida, através do poder do Espírito Santo, né? Ou para que falemos, ou dizemos com toda a autoridade do Espírito aquilo que o Senhor pode fazer pela sua igreja. O salmista Davi diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque no nome do Senhor há poder, tá? Em quarto lugar, para ver os milagres acontecerem no nome do Senhor. Nós temos prova disso, né? Quando Pedro, aí ele se volta para aquele paralítico e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tá? Então isso fala de autoridade, isso fala de poder, de ousadia. E para nós encerrarmos, querido, nós temos
é a quarta marca, a marca da verdadeira adoração. Quando falo em adoração, a gente lembra de João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. O que é que nós devemos adorar? Adorar a Deus. Ele disse que ele não dá a glória dele para ninguém. Então só ele é merecedor de honras e de glória. Segundo, adorar o que vive. Atos 4:10. Nós precisamos adorar aquilo que vive, aquilo que tem vida, aquilo que que demonstra para nós que os seus restos mortais, eles não estão na tumba fria. Ele ressuscitou. É esse que nós devemos adorar. Se nós olharmos para o túmulo de grandes personagens conhecidas da mídia, nós vamos dizer que os restos mortais deles estão lá. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A prova disso está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando Maria, não é, foi até o sepulcro, e quando chegou lá, o anjo perguntou: por que procura o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então é isso que nós temos que adorar. Adorar aquele que vive, tá? Aquele que tem vida, aquele que pode nos proporcionar bênção para nós. Em terceiro lugar, adorar a Jesus, a ele que nós devemos adorar. Lucas 10:39. Nós vamos encontrar essa verdade. Nós precisamos adorar a Jesus, né? Aquele que ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, verso 18, ele vai dizer assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É esse que nós devemos adorar. Esse que nós devemos prestar toda a adoração. E, na verdade, a adoração, ela é de várias formas. A adoração não é só através do louvor, não. Um gesto pode demonstrar uma adoração verdadeira ao Senhor. Exemplo. Ana. A Bíblia diz que só os lábios de Ana se moviam, mas ela estava prestando uma verdadeira adoração. Tá? A sua adoração estava chegando ao trono da graça de Deus, a ponto dele responder a sua oração. Ezequias é outro exemplo de uma verdadeira adoração. Tá? Ezequias estava sentenciado para a morte, mas ele prestou uma adoração ao Senhor. Ele prestou uma adoração ao Senhor. E nessa prestação de adoração ao Senhor, ele teve a sua vida prolongada. Tá? Em quarto lugar, eu vejo agora naquela passagem de Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías tem aquela visão e ele vê os anjos voando em volta do altar e dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, naquele momento, Isaías, ele contempla aquela visão, os anjos adorando. E a Bíblia Sagrada vai descrever esses anjos. E a Bíblia diz que as asas cobriam o rosto. 2 asas cobriam o rosto. Isto aqui é símbolo de reverência. Salomão disse no capítulo 5 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus,
Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque dos tais Deus não se agrada. Então, quando os anjos estavam cobrindo o seu rosto, eles estavam demonstrando uma reverência a quem estava lá no trono. Eram 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 cobriam os pés. Isto aqui fala da preparação para o evangelho da paz. Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. As outras 2 asas, elas voavam. Essas 2 asas que voavam, ela fala do id de Jesus. Levar o evangelho a todas as nações. Atos capítulo 1 e o versículo 8, que eu até já citei já no meio da mensagem. Quando o Senhor dá o poder do Espírito Santo à igreja dele, para que sejamos testemunhas dele na Judéia, Samaria e até aos confins da terra, onde Deus nos enviar. Tá? Então, e o que acontece com essa visão? Essa visão, ela veio trazer a Isaías, que ainda na época não era profeta, ele só se tornou profeta depois, veio trazer a Isaías um grande temor, a ponto de no verso 5 ele dizer: ai de mim, Senhor. Isso é uma forma de adorar o Senhor também. Quando ele reconhece a sua fragilidade, quando ele reconhece o seu fracasso, ele diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de uma geração de lábios impuros, e os meus olhos viram a tua glória. E a Bíblia Sagrada diz em seguida, no verso 7, que o anjo vai até ao altar e com uma tenaz tira uma brasa e toca aos lábios de Isaías, e ele é purificado dos seus pecados. Aí lá no verso de número 8, agora o Isaías se torna um profeta. Ele ouve a voz do Senhor, ele ouve aquele diálogo em que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí foi o momento que aquele Isaías, que foi lá no verso 7 purificado, não é? No verso 5 ele se humilha, ele reconhece a sua fragilidade e agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor agora se dá ali naquela ocasião o chamado profético de Isaías, aí para a glória de Deus nós sabemos que foi um dos profetas maiores que teve, eu não vou dizer assim privilégio, mas que Deus usou de forma extraordinária, não é? A ponto dele ser o profeta que profetizou a respeito do Messias. Tá? Então, queridos, que Deus abençoe as nossas vidas e que estas marcas, ela possa fazer parte do nosso cotidiano. Eu vou recapitular essas marcas. Primeiro, a marca da evangelização. Segundo, a marca da comunhão. Terceiro, a marca do poder. E quarta e última, a marca da adoração verdadeira. Tá? Agora, nós estamos falando de adoração verdadeira. Tá? E a maior demonstração de uma adoração verdadeira é adorarmos aquele que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Aí, esta é uma prova de uma verdadeira adoração. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, tá? Que esta palavra ela venha fluir no coração dos irmãos, tá? E que você possa refletir nestas verdades e vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática. Como igreja do Senhor, nós precisamos de avançar. Nós precisamos de avançar. A igreja, ela foi fundada, ela foi chamada, ela foi edificada
para ela gerar igrejas, gerar outras igrejas. Aí nós temos a convicção de que através da evangelização, através da comunhão e através do poder do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos crescer rica e abundantemente. Que Deus abençoe a sua vida e tome posse desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Esta palavra que é digna e é fiel de toda aceitação. Os teus servos que vão ouvir esta mensagem, que possa, Senhor, colocar em prática para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. O grande amor de Deus e a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que aguarda a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.